Bom dia, turma. Hoje nós vamos ver uma aula sobre operações com frações, adição e subtração. Vamos fazer os dois processos. O processo que a gente faz pelo MMC e um processo que eu chamo de processo prático, que eu vou ensinar para vocês, ok? Então, para fazer adição e subtração com frações, a gente tem dois casos. A gente tem o caso de mesmo denominador, que é o mais simples. Mesmo denominador. Vamos lá então. Como é que a gente pode fazer quando o denominador é igual? Quando o denominador é igual, se eu tiver lá 3/5 mais 7/5, denominador, lembrando que é a parte de baixo. Se a parte de baixo é igual, eu vou manter essa parte de baixo, que é conservar ela, só vou repetir, e vou operar só na parte de cima, a operação que está sendo feita aqui. 3 mais 7, 10. E a gente sabe também que, nesse caso aqui, ou em todos os casos, a barra da fração é um sinal de divisão. Então eu posso ler 10 sobre 5 ou 10 dividido por 5. Como eu sei que 10 dividido por 5 dá para calcular, o resultado final é 2. Isso que a gente está fazendo aqui se chama uma simplificação. Dava para simplificar essa fração. Vamos pegar um caso agora que não dá para simplificar. Ó. Se eu tiver lá 2/3 mais 5/3. Mesmo denominador, eu só vou repetir o denominador e vou operar na parte de cima. 7 mais 2 mais 5, 7. 7 não dá para dividir por 3, quer dizer que terminou. Então, a operação, quando o denominador é igual, a regra é essa. Conserva o denominador e opera só com o numerador, que é a parte de cima. Vale para adição e para subtração. Lembrando que todas as regras que valem para adição, valem também para subtração. Olha mais um exemplo. 9/4 menos 3/4. Vai dar quanto? Só que agora é de menos. Mesmo denominador, só vou repetir o denominador, operar a parte de cima. 9 menos 3 dá 6. 6 não dá para dividir por 4 o valor, mas tem como eu simplificar. Sempre tem que lembrar que se tem uma fração para ser simplificada, eu devo simplificar. E o que significa simplificar, professor? Eu dividi o número de cima e o número de baixo por um mesmo valor. Eu consigo dividir o número de cima e o número de baixo por um mesmo valor? Se eu conseguir, eu tenho que efetuar essa divisão. 6 eu consigo dividir por 2. 4 também eu consigo dividir por 2. Então eu faço essa divisão, que é a minha simplificação. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. Agora não tem como mais eu dividir esse número. Ah, mas dá para dividir por 3, dá para dividir por 2. Mas não pode. Eu tenho que dividir pelo mesmo número em cima, o mesmo número embaixo. Mesmo número que eu dividi o numerador, eu devo dividir também o numerador. Lembrando que sempre que for possível, nós devemos fazer a simplificação. Esse aqui é o processo para mesmo denominador. Agora, quando o denominador é diferente, denominadores diferentes. Nós vamos ter duas situações aqui. Vou ensinar vocês a resolver por dois métodos. Ok, turma? Aí cada um pode resolver do método que achar mais fácil. Ok? O primeiro método, vou colocar um asterisco aqui, é o MMC. Vocês estudaram no ano passado. O mínimo múltiplo comum. Ok? Inclusive, fala-se de mínimo múltiplo comum na primeira semana aí das atividades que nós resolvemos. Então vamos lá então. Como é que seria operar fração com denominador diferente usando o MMC? Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tiver 7/3 mais 4/7, os denominadores são diferentes, ok? Como eu vou fazer isso aí? Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, ok? Então, uma regra é essa. Primeiro, calculo o MMC entre os denominadores. Então, eu vou calcular o MMC entre
3 e 7. Primeiro passo é esse, calcular o MMC entre 3 e 7. Como que a gente faz isso? Calculando o MMC entre 3 e 7, eu devo colocar o 3,7 e fazer o cálculo simultâneo. Eu vou ter que dividir eles pelos números primos. Não nenhum desses dá para dividir por 2, eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 7 não dá para dividir por 3, eu repito. 7 dá para dividir apenas por 7. 1 eu já repeti. 7 dividido por 7, 1. Cheguei em 1 em 1, quer dizer que terminou. Eu vou pegar os valores que aparecerem desse lado e vou multiplicar. 3 vezes 7 quer dizer que é 21, ok? Então, o novo denominador da minha fração resultado vai ser o MMC dos denominadores dos números anteriores. Então, aqui vai ficar o 21. E agora, como é que eu faço? Eu vou pegar o 21, dividir pelo denominador do primeiro e multiplicar pelo numerador do primeiro. Como? Seguinte forma. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 7, 49. Mas, se fosse menos, era só usar o menos. É a mesma regra. Todas as regras que valem para adição, valem também para subtração. Agora, 21 dividido por esse denominador, multiplicado o resultado pelo numerador. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes 4, 12. 49 mais 12 vai dar 61 sobre 21. Esse resultado, se der para simplificar, a gente simplifica. Se não, encerrou. No caso nosso aqui, não dá para simplificar, quer dizer que eu terminei. Esse é o processo do MMC para estar calculando soma de fração. Vamos fazer mais um exemplo. Agora eu vou fazer uma subtração, ok? Vou colocar lá, ó, 9 sétimos menos 3 sextos. Não vou pôr 3 sextos, não. Vou pôr 3 quartos. Ok, turma? 9 sétimos menos 3 quartos. Vamos lá operar agora essa... Aqui já usei o 7, vou mudar isso aqui, desculpa. Vou colocar um 5 aqui. 9 quintos menos 3 quartos. É a mesma regra. Primeira coisa, calcular o MMC entre os denominadores, que é 5 e 4. Ok, turma? Calculando o MMC entre 5 e 4, lembrando, quando você faz esse processo, eu havia falado que tem que simplificar. Sempre que você fizer esse processo, o resultado já vai estar simplificado. Se tiver certinho, já vai estar simplificado. Então, no final, não precisa simplificar. Então, calculando o MMC entre 5 e 4, nós temos o 4 dá para dividir por 2, o 5 não. Então, o 4 eu vou dividir. 4 dividido por 2 é 2. Aqui o 5 eu repito. 2 dividido por 2 é 1. O 5 eu só repito. 5 dá para dividir só por 5, que dá 1 e 1, quer dizer que terminou. Pego esses números agora e multiplico. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Esse é o número que vai ser o meu novo denominador. Então, o meu novo denominador é 20. Faça a mesma coisa. Pego o 20, divide por esse e multiplico por esse. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 9, 36. Menos 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Então, 36 menos 15 vai dar 21 sobre 20. E esse é o meu resultado. Então, esse aqui é o processo da divisão ou da adição e subtração de fração usando o MMC. Ok, turma? Vamos agora para o segundo passo. Então, turma, o segundo processo eu chamo ele de... É uma regra que eu utilizo para fazer, entendeu? Matematicamente correto seria fazer desse jeito. Mas, se você aprender a fazer desse jeito, é bem mais prático. É um processo prático. Eu chamo ele de sorriso. Vocês vão entender por que chama sorriso. Tem que simplificar o resultado quando for possível. Isso aí já vai ser uma regra. Esse aqui, o resultado já sai simplificado. Esse aqui vai ter que simplificar. Mas é muito mais fácil simplificar do que fazer
esse tanto de conta. Olha como é que vai ficar mais fácil. Eu vou pegar os mesmos exemplos que nós usamos ali e vamos aplicar a segunda regra. Olha o exemplo A. 7 terços mais 4 sétimos. Vamos aplicar a regra do sorriso para estar resolvendo isso aqui agora. Vamos lá então, como é que eu faço a regra do sorriso? A regra do sorriso é o seguinte, eu já posso ir direto para a conta e já colocar a barra aqui. Coloquei a barra, eu vou aplicar o sorriso. Consiste em quê? Multiplicar o numerador do primeiro pelo denominador do segundo, nessa ordem. Olha a setinha indicando. 7 vezes 7, coloco o resultado aqui, é o primeiro. Se for mais, se for adição, coloca adição. Se for subtração, coloca subtração. Agora, o numerador do segundo pelo denominador do segundo, do primeiro. 3 vezes 4, 12. Olha para você ver, já apareceu a parte de cima lá, igualzinha. E quem vai ficar no denominador? A multiplicação dos dois denominadores. 3 vezes 4, que vai dar 21. Fazendo a continha, deu 61 sobre 21. O mesmo resultado. Por que eu chamo de regra do sorriso? Porque forma essa carinha do sorriso. Ok? Então, por isso que eu chamo ela de regra do sorriso. Nesse caso, não precisou simplificar, porque um dos denominadores era um número primo. No caso, os dois. Quando isso acontece, não vai haver simplificação. A mesma coisa aqui. Um dos denominadores era o número primo. Mas quando isso não acontecer, como vai acontecer quando eu tiver que fazer uma simplificação? Vamos pegar uma letra B aqui, diferente daquela. Só para vocês verem. Vou pegar aqui, ó, 11 meios menos 5 quartos. Ok? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Provavelmente, pode ser que tenha uma simplificação para a gente estar fazendo aqui. Vamos lá. Eu vou colocar a barra direta e vou aplicar a regra do sorriso. 11 vezes 4, 44. Coloco o resultado aqui. Menos, se fosse mais, colocava mais, menos, coloca menos. 5 vezes 2, coloco o resultado aqui. 5 vezes 2, 10. E 2 vezes, olha o sorriso aí bonitinho, 2 vezes 4 é 8. 44 menos 10, 34 sobre 8. Eu consigo simplificar? Sim. Tem um número que eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador? Sim. O 2. Eu consigo dividir aqui por 2 e consigo dividir aqui também por 2. Isso vai dar quanto? 34 dividido por 2 é 17. 8 dividido por 2 é 4. Fiz a simplificação. Sempre que você fizer esse processo, mesmo assim, é um processo bem menor do que esse processo de extrair por MMC. Ok? Então, essa aqui é a regra do sorriso. Ela vale para adição e subtração de frações. Agora, vamos pegar mais dois exemplos aqui de algum caso especial. Quando não aparece a parte de baixo do denominador. Se eu tiver lá 8 terços mais 9. 8 terços mais 9. O que acontece? Todo número, mesmo que não mostre, quando não aparecer a parte de baixo, eu devo acrescentar o 1. Então eu vou lá e vou acrescentar o 1 aqui, ó. Acrescentei o 1, aplica a regra do sorriso normalmente. Ó, 8 vezes 1 tem que ser nessa ordem, sempre esse aqui primeiro, porque senão quando for a subtração vai dar diferente, vai dar erro. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 3, 27, que era mais. E 3 vezes 1, tá aí a regrinha do sorriso, 3. 27 mais 8 vai dar 35 sobre 3. Não dá para simplificar, não tem um número que eu consigo dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então quer dizer que terminou. É assim que faz quando não aparece a parte de baixo. Ah, professor, se fosse 3 números para mim estar operando, é a mesma coisa. Se eu estivesse fazendo aqui, ó, 4 terços mais meio menos 3 quintos.
Olha para você ver, 3 números. Se fosse por MMC, você poderia tirar o MC dos 3 denominadores e fazer aquela mesma regra. Por regra do sorriso, não tem como eu fazer os 3 ao mesmo tempo, mas eu posso fazer esses 2 primeiro, encontrar o resultado e depois fazer com o próximo. Vou fazer aqui boladinho mesmo, presta atenção. 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8, mais 1 vezes 3, 3. E 3 vezes 2, 6. Menos 3 quintos, como se fosse uma expressão. 8 mais 3, 11 sextos, menos 3 quintos. Pronto, fiz esses 2 primeiro, peguei o resultado, vou fazer com o próximo. Aplica a regra do sorriso de novo. 11 vezes 5, 55. 3 vezes 6, 18. Aqui, ó, 3 vezes 6, 18. Menos, tem que sempre lembrar o sinalzinho. 6 vezes 5, opa, era de vermelho. Meu sorriso aqui. 6 vezes 5 é 30. Então eu tenho 55 menos 18, vai dar 37 sobre 30. Pronto. Também não dá para simplificar nesse caso, porque tem número primo. Então quer dizer que encerramos. É assim que a gente faz as operações de adição e subtração quando os denominadores são diferentes. A gente tem essas duas técnicas para fazer. Depois eu vou gravar um vídeo ensinando como é que a gente faz as outras operações com fração. Beleza? Até a próxima aula.